E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Rafael de Filosofia e para a gente dar prosseguimento às aulas à distância, eu resolvi fazer esse canal para ir postando as aulas para vocês. Bom, um recado antes. Eu estou dando aula de filosofia em duas escolas, no Francisco Lopes e na Marilda, na Escola Marilda. Então, essa aula que eu vou dar aqui de filósofos contratualistas é para o terceiro ano. Os alunos do Francisco Lopes, do terceiro B e C, já viram essa aula, e na Escola Marilda os alunos do terceiro A também já viram essa aula. Então, para essa turma que já assistiu, não precisa ver o vídeo todo, mas vão direto aí vocês na descrição do vídeo, que eu deixei na descrição uma lista com exercícios sobre esse tema para o vestibular, tá? Aí vocês tentem fazer aí, que eu vou fazer um outro vídeo depois corrigindo esses exercícios. E o pessoal do terceiro A do Francisco Lopes, o terceiro B do Marilda, que ainda não viu essa aula, acompanhe aí o vídeo até o final e depois também tentem fazer os exercícios para a gente corrigir junto depois. Certo? Então vamos lá. Filósofos contratualistas. Para lembrar vocês, a gente está falando agora de política, né? A gente já viu sobre ética, agora entramos em política. A gente já viu a ideia de política do Platão e do Aristóteles e agora a gente chegou na Idade Moderna, né? E os filósofos que debatem política na Idade Moderna a gente vai chamar de filósofos contratualistas, né? São três grandes contratualistas que a gente vai ver. E isso aqui é só uma base para vocês entenderem qual que é o contexto da filosofia contratualista, para entenderem os três. Então vamos lá. Por que contratualistas? Porque esses três filósofos vão ver o Estado como um contrato social. O Estado, então, seria um contrato social que a sociedade firma com o Estado. E um contrato, a sociedade cumpre a sua parte do contrato, que é ceder a sua liberdade, pagar impostos, obedecer às leis, e também vai exigir que o Estado cumpra a sua parte do contrato também. Beleza? E cada um desses três filósofos vão divergir em qual é a parte que o Estado tem que cumprir, qual é o dever do Estado. Mas os três, eles vão acreditar no justnaturalismo, que é a crença em direitos naturais. Justnaturalismo é uma corrente que acredita que o ser humano tem direitos naturais, que a gente nasceu com certos direitos, e esses filósofos vão dizer que o Estado tem que proteger os nossos direitos naturais. Então a nossa parte do contrato é pagar imposto, obedecer às leis, e a parte do Estado no contrato é garantir aos seres humanos os seus direitos naturais. Beleza? E outra palavra que os três filósofos vão usar é essa aqui, estado de natureza. Outra frase, né? Palavra não, estado de natureza. O que é o estado de natureza? É a época pré-estado, a época antes do governo. Né? Como os homens viviam antes da existência de um estado, antes do contrato social. Todos vão chamar essa época de estado de natureza. E eles vão se perguntar por que o homem quis ser governado? Por que o homem quis criar um estado? Porque ele quis sair do seu estado de natureza para criar um contrato social. Certo? E é isso que a gente vai ver com os três filósofos a partir de agora. Então vamos lá. O primeiro filósofo dentre os filósofos contratualistas é o Thomas Hobbes. Então o cara que é inglês, nasceu em 1588 e morreu em 1679. E ele tem essa famosa frase, o homem é o lobo do homem. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Mas o que quer dizer o homem é o lobo do homem? Aqui o lobo ele colocou como um sinônimo de predador. Ele quer dizer que o homem é seu próprio predador. Então, por exemplo, no estado de natureza, o cordeiro tem que ficar atento com o lobo, a zebra com o leão e o homem com o próprio homem, porque o homem é o lobo do homem. O homem é seu próprio predador, certo? E vai partir de um pressuposto, então, Thomas Hobbes, que o estado de natureza é um estado de guerra. A época pré-governo para o Hobbes é ruim, é um estado de guerra, certo? Porque o homem é o seu próprio inimigo. Então pensa assim, por exemplo, você está lá na sua casa e entra alguém na sua casa armado e fala, ó, pode vazar que agora eu que vou morar aí. Você faz o quê? Antes do estado, né, no estado de natureza, você vai ter que brigar pela casa, certo? É estado de guerra.
Agora que a gente já tem Estado, já tem um contrato social, você paga imposto pela casa, o Estado garante que aquela propriedade é sua. Você não precisa entrar no estado de guerra. Você chama a polícia, que é o corpo militar do Estado. Certo? Então, para o Hobbes, o Estado, esse contrato social, ele vai surgir para tirar o homem do estado de guerra. Tá? Porque antes do Estado era um caos, era guerra, era cada um por si. O homem é o lobo do homem. Beleza? Então, ó, eu fiz esse esqueminha aqui para a gente ver. Vou falar, depois eu concluo. Ó, o homem é por natureza desejante. O que ele quer dizer? Que o homem tem desejos, o homem quer, o homem deseja. Só que os desejos dos homens não são iguais. E por isso a gente vai ter conflito. Certo? Nesse exemplo que eu dei, um conflito porque os dois queriam a mesma casa. Né? Enfim, como os desejos são diferentes, é óbvio que os desejos vão se conflitar e daí vai ter guerra. O que o Hobbes vai dizer então? Que é necessária uma força coercitiva, que ele vai chamar de Leviatã, para orientar os desejos do homem. Essa força coercitiva do Hobbes é o Estado. Tá? Leviatã é o nome do livro dele, e é um monstro mitológico. Né? Alguns dizem que vive lá no purgatório, é uma criatura marítima, e o Hobbes vai usar esse nome, né? Leviatã, para dizer do monarca, do rei, do Estado. Então veja bem, o Hobbes não só é a favor do Estado, como ele é a favor da monarquia absolutista. Ou seja, o monarca, o rei, com poderes absolutos. Certo? Por quê? Porque cada um tem um desejo, cada um quer uma coisa, vai entrar em conflito, vai dar guerra. Então, para que não haja guerra, vamos todos nós da sociedade, vamos parar de se orientar pelos nossos próprios desejos e se orientar pelo desejo do Leviatã. Vamos seguir o desejo do rei, que aí não tem guerra. Então, só para finalizar aqui o Hobbes, o contrato social dele, então, visa tirar o homem do seu estado de natureza, que é um estado de guerra. Beleza? E no contrato social do Hobbes, você troca a sua liberdade por segurança. Certo? A parte do Estado é garantir a sua segurança. Né? E ele parte dessa premissa aqui, de que o homem é mau por natureza. O homem é mau por natureza e para viver bem ele precisa do Leviatã para o controlar, para orientar os seus desejos para o monarca, né? Que a gente viu da monarquia absolutista. Vai. Bom, então a gente já viu o Thomas Hobbes, vamos para o segundo filósofo, John Locke. Também em inglês, nasceu em 1632, morreu em 1704. Bom, o John Locke, ele não vai concordar com o Hobbes de que o homem nasce mal. Ele vai vir com uma outra teoria que eu não escrevi aqui no quadro, porque a gente vai ver melhor sobre ela em outras aulas. Mas ele vai propor a teoria da tábula rasa, que é a ideia de que o homem nasce como uma tábula rasa, como uma folha em branco. Não é nem mal nem bom. E que as experiências vão preenchendo a folha e vão moldando o homem. Tá? Mas a gente vai ver isso melhor depois. Mas só para vocês entenderem que ele não concorda que o homem é mau. Mas ele concorda que, ainda assim, a gente precisa de um Estado, a gente precisa fazer o contrato social. Ele é considerado o pai do liberalismo. Liberalismo é uma doutrina política e econômica que vai dar muito valor à liberdade, né? Como o nome diz, liberalismo. Eles vão dar muito valor à liberdade. Então, embora ele concorde com o Hobbes que o Estado deva garantir a nossa segurança, ele vai também dizer que o Estado também tem que garantir a nossa liberdade. Então, nesse sentido, ele não vai concordar com a monarquia absolutista do Hobbes, de que a gente tem que abdicar os nossos direitos, né? Direitos não, desculpa. Tem que abdicar os nossos desejos. Não, ele vai querer que o Estado também assegure a nossa liberdade, certo? Os direitos naturais para ele são a vida, a razão, a liberdade e a propriedade privada. Inclui isso aqui, propriedade privada. Você vai dizer estranho, né? Como assim? Antes do Estado, a propriedade privada era um direito natural. Para o John Locke, o fato de você gastar o seu trabalho em uma área, né? Vamos imaginar uma paisagem aí, né? Mato, grama e tal,
e você vai lá, corta a árvore e constrói uma casa, uma cerquinha, né? Você gasta o seu trabalho e constrói uma casa naquele local. Para o Locke, o fato de você gastar o seu trabalho já prova que aquela casa é sua. É um direito natural para ele, da propriedade privada. E os homens não percebiam isso antes porque a razão não estava tão evoluída a tal ponto. Conforme o homem vai amadurecendo, avançando aí em sua razão, ele vai percebendo que não, de fato, se eu gasto meu trabalho para produzir essa casa, é meu direito natural viver aqui. Propriedade privada, então, para o Locke, é um direito natural. Então, olha essa frase aqui, tirada do livro do Locke. Ó. O ser humano abdicaria de sua liberdade natural, né? Abria mão da liberdade natural, não para se submeter a qualquer vontade alheia, ou seja, não para submeter à vontade do Leviatã, que o Hobbes quer, mas para viver segundo leis comuns a todos, elaborados por um poder legislativo formado pela sociedade. Ou seja, não é nem mais o rei que vai fazer as leis aqui, é o próprio corpo social que vai fazer as leis, e o rei também tem que se submeter a essas leis. Ou seja, não é o monarca absolutista que vai criar tudo, que todo mundo vai seguir o desejo dele. Não, a sociedade vai criar o poder legislativo para criar leis que garantam os direitos naturais e que até o rei vai ter que se submeter a essas leis. Beleza? Então aqui o Estado para o Locke, o Estado para o Locke é um Estado de direitos e também é um Estado que tem que garantir os nossos direitos naturais, que para ele é vida, razão, liberdade e também a propriedade privada. É o grande diferencial dele aqui, é ver a propriedade privada como um direito natural. Então vamos para o último filósofo contratualista, Jean-Jacques Rousseau. Se escreve Rousseau, mas se lê Rousseau. Nasceu em 1712 e morreu em 1778. Bom, o Rousseau, diferente dos outros dois, não era inglês. Ele nasceu em Genebra, na Suíça, mas ele acaba ficando mais influente na França. Tá? E também, diferente dos dois, ele vai partir da premissa de que o homem é bom, mas foi corrompido pela sociedade. Então ele vai discordar do Hobbes, que o homem é mau, né, que precisa do Estado para viver bem. Para o Rousseau, não. O homem é bom. Ele não precisa do Estado para viver bem. A sociedade, para o Rousseau, o corrompe e não o melhora. Certo? Para ele, o estado de natureza, né, o estado do homem antes do governo, era o estado do bom selvagem. O homem vivia como um bom selvagem, livre e feliz. Certo? O homem era bom, livre e feliz. Nessa época que eles pensam sobre esses assuntos, gente, né, na Idade Moderna, é justamente a idade em que na história se descobrem as Américas. Né? Então eles criam teorias sobre a vida dos índios da América também. Né? Por isso que todos vão começar a pensar aí sobre o estado de natureza e tudo mais. Eu fiquei sabendo que na Escola Francisco Lopes, o professor de História, passou a música para vocês do Legião Urbana, chamada Índios. Né? Então, se o pessoal da maioria puder ouvir, é bacana também. Por quê? Porque a música Índios da banda Legião Urbana, né, ela foi feita pelo Renato Russo, que era o vocalista da banda. Só que o Renato Russo ele não tinha esse sobrenome. Ele adotou o nome Russo por causa desse filósofo aqui, o Rousseau. Né? Então ele se chamava de Renato Russo porque ele gostava desse cara. E nessa música Índios dá para ver bem a ideia de bom selvagem que o Rousseau escreveu. Né? Bom, vamos lá. Se o homem é bom, né, por que deu merda? Por que deu guerra? Porque, para Rousseau, por causa da propriedade privada. Porque o homem aceitou a propriedade privada. Então ele vai discordar tanto do Hobbes, de que o homem é mau, tanto do Locke, de que a propriedade privada é um direito natural. Certo? Lembra que a gente viu aí que o Locke dizia, né, que se você gastou o seu trabalho para construir a casa, isso prova que a casa é sua? O Rousseau vai dizer, não, trabalhou porque você quis. Trabalhou porque foi tonto. Ninguém pediu para você construir a sua casa aí. Nada garante que essa área aqui é sua. E para ele, quando o homem diz, não, essa área é minha, e o outro diz, não, então essa propriedade é minha, para ele foi isso daí, o homem permitir
isso daí, propriedade privada, que deu origem à desigualdade e ao estado de guerra. Para o Rousseau, antes da propriedade privada, não tinha estado de guerra, como o Hobbes diz que o estado de natureza era. Para o Rousseau, tudo começou com o homem aceitando a propriedade privada. E o contrato social, para o Rousseau, ele tem que seguir aí a vontade geral. Né? Ele é um cara que ele vai pensar sempre no coletivo. Então, olha aqui que eu escrevi, indivíduo e cidadão. Né? Isso aí é uma crítica que ele faz ao Locke, né? Que procura esses direitos naturais pensando sempre no indivíduo. O Rousseau ele vai dizer não existe indivíduo separado da comunidade. Não existe indivíduo separado da sociedade. Todo indivíduo é um cidadão. Ele tem que prestar contas à sociedade. Então, só para exemplificar, né? Imagine aí a mãe dizendo, não, o filho é meu, ninguém manda na educação do meu filho, eu que decido. Né? O Rousseau vai dizer, o caramba, porque se seu filho for um babaca, ele vai ser um babaca na sociedade, não só com você. Porque o indivíduo é um cidadão, ele não está separado da sociedade, ele presta contas à comunidade. Certo? Para o que vale para o Rousseau, então, é a vontade geral. É isso que deve assegurar o contrato social. E já que o Rousseau ele gostava do estado de natureza, né, esse que ele teorizou, por que então que ele aceita um contrato social? Porque ele vai dizer que agora não dá mais para estalar o dedo e voltar para o estado de natureza. Porque o conceito de propriedade privada já dominou a mente da sociedade. Ninguém vai querer abrir mão dos seus bens e voltar para o estado de natureza, que para o Rousseau é o estado do bom selvagem. O Rousseau vai dizer, então, que a gente tem que tentar resgatar este bom selvagem do estado de natureza pela educação. Né? A educação é que vai ser essa tentativa de voltar ao estado de natureza. Né? E para o Rousseau, a criança ela deveria ser deixada em contato com a natureza, onde aflorariam seus instintos naturais. Né? Por que instintos naturais? Porque o Rousseau vai dizer que a infância é a idade onde a razão dorme. Tá? Na época dele, crianças e adultos aprendiam junto. Imagina só, aula de filosofia na sala. A galera de 40 anos e o moleque de 8 na mesma sala. Antigamente era assim. Foi a partir da obra do Rousseau, um livro chamado Emílio, que ele começou a pensar no desenvolvimento da criança, nesse período em que a razão dorme, é um período mais do instinto, certo? Ele vai dizer que a criança tem que ser deixada na natureza para que se aflorem os seus instintos naturais, amor e carinho, o bom selvagem, certo? Uma tentativa de voltar ao estado natural que era lindo para o Rousseau. O homem era livre e feliz. Beleza? Então, agora que eu já falei dos 3 pensadores, acho que com essas informações vocês já vão conseguir fazer a lista de exercícios que eu deixei na descrição do vídeo. Tentem fazer lá, que a gente vai corrigir depois. Grande abraço. Então, antes de acabar, quem quiser tirar dúvidas, pode escrever no comentário aí do vídeo, que eu vou ver também. Mas quem preferir, vou deixar o e-mail aqui. Isso aqui é um R, tá, gente? r.peres@live.com. Meu e-mail. r.peres@live.com. Pode mandar a dúvida lá também, quem quiser. Mas pode comentar embaixo aí também que eu vejo. Valeu!